Bom, entrando então aqui aquilo que é o nosso tema, que é o Machine Learning essencialmente. Bom, só para termos noção, o Machine Learning, ela refere-se, não é, à capacidade de detecção automática de padrões significativos nos dados. Eu definiria Machine Learning desse jeito, não é? Ou seja, nós temos um conjunto de dados e nós pretendemos então detectar padrões que sejam significativos nesses dados, ok? Mas se calhar a questão que surgiria é saber quando é que de facto nós precisamos de machine learning, não é? Nós temos conhecimento que ultimamente, quando tem um tema em voga, todo mundo diz utilizar, todo mundo quer utilizar, e muitas das vezes nós não percebemos quando é que realmente nós precisamos de ter o machine learning implementado. Existem vários problemas que vamos encarar nas nossas atividades laborais ou nas nossas atividades investigativas, em que não necessariamente precisamos do machine learning, não é? Há problemas em que nós podemos atuar de maneira isolada, como a programação convencional, e resolvemos. Muitos desses casos eu já me deparei em situações como já fui mentor em algumas atividades de hackathons e competições de soluções de inovação, em que muitas das vezes os estudantes ou então os competidores apresentavam soluções e diziam que utilizavam inteligência artificial ou machine learning, e eu perguntava sempre se não podiam resolver isso de uma maneira muito mais simples com programação clássica. E muitos diziam que sim, podiam. Então, se podias resolver com programação clássica, qual é a necessidade de utilizar o machine learning, não é? A necessidade de utilizar a inteligência artificial. Nós devemos saber, então, em que situações nós devemos utilizar essas ferramentas, essas tecnologias que muitas das vezes são disruptivas. Então, nós devemos nos focar no seguinte: o machine learning deve ser chamado quando nos deparamos com duas situações essenciais, não é? A primeira situação é a complexidade da tarefa. Quando uma tarefa é extremamente complexa, que desafia a nossa capacidade humana, ou mesmo seja tão complexa quanto as nossas capacidades humanas, devemos chamar o machine learning. Vou dar um exemplo. Estou aqui a falar e todo mundo consegue me entender, certo? Essa é uma atividade que todo ser humano normal, não é? Que não tenha alguma dificuldade ou algum problema de nascença, consegue fazer, que é, se alguém estiver a falar a mesma língua que ele, entender essa língua e entender a mensagem que está a ser transmitida, ok? Então, se nós todos aqui fizermos uma introspecção e nos perguntarmos como é que nós somos capazes de entender o que o outro está a falar, certo? E se eu quisesse que um computador, um telefone, um sistema inteligente qualquer, pudesse também entender o que se diz e interpretar o que se diz? Começamos a perceber o quão complexo é essa tarefa, certo? Então, se eu quisesse fazer isso com programação convencional, acredito que seria quase impossível, diria mesmo impossível, com a programação conforme estamos acostumados a fazer. Querem linguagem C, querem Java, querem Python, querem qualquer linguagem que vocês decidirem. Com a programação convencional nós não conseguimos. Então, nessa situação, podemos fazer recorrência, sim, ao machine learning, não é? Inteligência artificial, entre aspas. Então, nós podemos recorrer a machine learning para poder, então, ter um sistema inteligente que seja capaz de entender o que se diz, não é? Através da voz ou através da escrita, e interpretar também. Ok? Então, aí estamos diante de uma tarefa que é normal para o ser humano, mas que é complexa em si, ok? Tem essa complexidade. Há também aquelas tarefas que são extremamente complexas, não é? Mesmo para os seres humanos. Como, por exemplo, imagine que nós temos, por exemplo, o exemplo como é que se diz? Do telescópio espacial, por exemplo, James Webb, desculpa. Faz uma foto de toda a galáxia, não é? E para que nós possamos compreender essa imagem que foi capturada, porque ela contém muita informação, nós como seres humanos, assim, de maneira intuitiva e natural, não conseguimos. Porque é um volume extremo de dados que precisa ser interpretado e por aí fora. Então, dali a necessidade de fazermos recorrência ao machine learning, combinada com outras áreas, para poder, então,
compreender melhor essa imagem, não é? Isso é um exemplo. Isso acontece também com as imagens, por exemplo, de saúde. Tu tens, por exemplo, sei lá, a captura de um genoma, não é? De um genoma do corpo humano, e que, não é, tu tens bilhões e bilhões de informações numa única imagem que precisas de, né, poder computacional, precisas de muitas técnicas para poder extrair informação que sejam valiosas e úteis para si. Então, nesse tipo de situações, nós podemos sim chamar o machine learning. E, não é, para além da complexidade, há o segundo ponto, que é a adaptação. Não é? Então, muitas das vezes, nós temos necessidade de ter um programa que se adapte, que não seja rígido, como se diz em programação, não seja determinístico a priori. Não é? Então, quando o nosso programa é determinístico a priori, como estamos acostumados a fazer, já temos todo o caminho traçado, ok? Temos todo o caminho traçado, desde o input, o tratamento que vai ser dado aos dados e o resultado que vai sair. Temos isso bem definido. Mas quando estamos diante de uma situação em que precisamos de adaptar, não é assim tão simples fazê-lo. Então nós precisamos recorrer ali ao machine learning, não é? Ou a essas técnicas. Por exemplo, se eu quiser ter um sistema que determina se alguém tem um câncer da mama ou não através das imagens, as imagens que são capturadas do tórax, não é? Então é necessário que eu tenha um programa que seja capaz de, mediante a imagem, poder dizer se de facto a pessoa tem um câncer ou não. E isso com a programação convencional nós não conseguimos. Então, são essas duas situações em que nós devemos fazer recurso ao machine learning, não é? Quando estamos diante de um problema complexo e quando estamos diante de uma situação que necessita de adaptação, ok? Então, são dessas duas vertentes em que nós precisamos do machine learning.